Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach e terapeuta. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as características do adulto TDAH. Sim, e se você ainda não tem o diagnóstico e se enquadrar em 6 ou mais características, é muito importante que você procure um especialista, um neurologista, um psiquiatra especializado em diagnóstico do TDAH em adulto. E se você gostou do tema, venha comigo, assista esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Curta, compartilhe com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família. E se você gostar, dê um like para o YouTube entender que esse vídeo foi importante para você. E se você está assistindo esse vídeo, se você se interessou, porque provavelmente você ainda não tem o diagnóstico do TDAH e você quer entender as coisas que acontecem com você, situações de trabalho, situações da sua vida, situação do seu relacionamento, do relacionamento com a família, com os amigos. Então, esse vídeo, sim, ele é para você que não tem ainda o diagnóstico e precisa de um apoio, né, de um norte para saber por onde começar. Então, eu vou citar para vocês algumas das principais características, como as pessoas te veem no trabalho. E se você está assistindo esse vídeo, se você se interessou, porque provavelmente você ainda não tem o diagnóstico do TDAH e você quer entender as coisas que acontecem com você, situações de trabalho, situações da sua vida, situação do seu relacionamento, do relacionamento com a família, com os amigos. Então, esse vídeo, sim, ele é para você que não tem ainda o diagnóstico e precisa de um apoio, né, de um norte para saber por onde começar. E de repente você se interessou por esse tema porque você provavelmente está procurando na internet algo sobre para tentar se entender ou tentar entender o seu parceiro ou a sua parceira, algum familiar, algum amigo, alguém próximo a você ou alguém do trabalho, né? Porque você tem percebido que algo de errado não está certo e você veio até a internet buscar esse apoio, né? Buscar esse entendimento do que acontece com você ou com uma pessoa próxima. Por quê? Porque geralmente você ou essa pessoa é taxado de imaturo, ele é taxado de preguiçoso, ele é taxado de inseguro, aquela pessoa que começa os trabalhos, que começa um projeto e nunca termina, ou que começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não dá conta de nenhum, né? Aquela pessoa impulsiva que fala o que vem à mente, que fala o que vem à cabeça e não pensa para falar ou para agir e acaba magoando, ofendendo alguém, às vezes até um chefe, né, um superior no trabalho, e por isso essa dificuldade com o relacionamento, por isso essa dificuldade com as amizades, por isso essa dificuldade em se manter no trabalho. Então, se você é essa pessoa ou conhece uma pessoa que tem essa dificuldade no relacionamento e fica pulando de relacionamento em relacionamento, essa pessoa que fica pulando de emprego porque não consegue parar em emprego nenhum, essa pessoa que é impulsiva e que fala o que vem à mente e faz o que pensa e só depois se arrepende, mas aí já fez, aí já é tarde demais, né? Essa pessoa que fica sempre deixando tudo para amanhã, que não tem foco em nada, que você fala, que aquela pessoa preguiçosa, ela começa um projeto e não termina, começa várias coisas e não termina. Essa pessoa que é criativa, gente, geralmente o TDAH, ele é muito criativo. Ele tem aquelas ideias de vamos fazer, vamos acontecer, vamos empreender, para montar um negócio, e de repente ela tem a ideia, mas ela olha para o papel e aí ela se frustra porque ela não consegue tirar do papel. Muitas vezes é uma boa ideia,
Talvez ela consiga realmente empreender, mas ela vai precisar do apoio de alguém. Por quê? Porque ela não consegue tirar do papel. É muito difícil para ela iniciar um projeto e ir com esse projeto até o final. Isso é muito difícil para um TDAH. Então ele começa na faculdade e às vezes ele não termina aquela faculdade, ele acha que aquela faculdade não é para ele muda, ele vai para outro curso e aí também não é. Então você percebe que, poxa, eu comecei 3 faculdades e não terminei nenhuma. Por que será? Tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa que não tá batendo. Eu comecei vários cursos, mas não finalizei nenhum. O que tá acontecendo comigo? Né? O que acontece com a minha filha, com meu filho, uma sobrinha, alguém próximo, que está sempre assim, iniciando novos projetos, novos cursos, mas não consegue finalizar nenhum. Porque não se identificou com aquilo. Né? Ela acha que é legal, ela começa a fazer, ela começa a se deparar com situações, com matérias que ela não gosta, e aí ela desanima. Ao contrário do que acontece comigo, que tenho o hiperfoco em cursos, mas também tenho essa dificuldade porque eu começo um curso novo, eu começo uma formação nova e eu vou sugando tudo que me interessa dali. Então, eu varo a madrugada se for preciso, eu estou estudando, aquilo está interessante. Qual o momento que é difícil e é dificultoso para mim? Quando eu tenho que fazer a avaliação. Por quê? Porque eu não tenho nenhum ganho imediato ali. Para mim é só para pegar um certificado. Porque tudo que eu precisava daquele curso, daquela formação, eu já adquiri. Então, para mim, era prazeroso enquanto eu estava adquirindo um novo conhecimento. A partir do momento que eu precisei fazer aquela prova, aquela avaliação para que eu tenha um certificado, aquilo para mim perdeu o sentido. Então eu vou sempre adiando, vou procrastinando, aí fica 2, 3 cursos para terminar e ainda é uma dificuldade para mim e eu trabalho isso na terapia. E geralmente as pessoas à sua volta vão te taxar como insensível, imaturo, que não tem autocontrole, que não para no emprego, que não para com os relacionamentos, preguiçoso, que começa tudo e não termina nada, que fala demais, fala demasiadamente, que interrompe os outros. Então você sempre é aquele mal educado, aquela pessoa egocêntrica que só você quer falar. Então as pessoas, elas vão te taxando, né, por conta disso. E aí você vai se frustrando cada vez mais, porque o TDAH ele tem dificuldade com a frustração, por isso as discussões, por isso a impulsividade. E quanto mais você se frustra com as situações, com as pessoas que são os parentes, são os amigos, os colegas de trabalho, seja o seu parceiro ou a sua parceira, isso mexe diretamente com a sua autoestima. Então, geralmente o TDAH, ele tem uma autoestima muito baixa. Porque nada para ele dá certo, porque ele é sempre aquele que não tem os amigos, que não para no emprego, que não para com o relacionamento, né? Ele é aquele que sempre começa várias coisas e nunca termina e que as pessoas apontam o dedo para ele e isso mexe diretamente com a autoestima. Aí vem a impulsividade, a compulsão alimentar, que também é uma das características, então você acaba descontando tudo na comida e aí vira um ciclo, gente. Por quê? Você desconta na comida a sua frustração, você acaba engordando, você acaba muitas vezes chegando a um nível de obesidade e você não consegue mais emagrecer, e aí vem a depressão por conta disso, porque a crise de ansiedade ela gera essa compulsão alimentar, a compulsão pelas drogas, a compulsão pelo cigarro, a compulsão pela bebida. Então aquela pessoa que todo dia tem que beber porque o dia foi péssimo, ou que tem que fumar para tentar aliviar. Eu fui fumante por muito tempo, então geralmente é assim, você tá frustrado, você corre pro cigarro, né? Não tenho problema com a bebida, adoro beber, bebo moderadamente aos finais de semana, não tenho essa compulsão pela bebida, não sou aquela coisa assim de, ai, fiquei frustrada, vou beber.
Não, geralmente final de semana é quando eu tô liberada da medicação, né? E aí eu gosto de tomar minha bebidinha, porque tomando a medicação eu não posso beber. Então, final de semana é quando eu tô liberada, eu não vou tomar medicação, né? Então, eu bebo moderadamente. Mas sim, algumas pessoas têm. Chega a ter o problema com o alcoolismo por conta do TDAH e nem percebe. Como eu falei em outros vídeos, acabam tratando muito mais as comorbidades do que o transtorno em si. Então as pessoas às vezes acabam indo sim para o mundo das drogas, né? Isso é comum em alguns indivíduos com TDAH. Essa coisa de ter uma coisa diferente para fazer, que gere muita adrenalina. Então, algumas pessoas precisam dessa adrenalina e acabam sim se envolvendo, muitas vezes por conta dos amigos, né? Da companhia, acabam se envolvendo em pequenos assaltos, não porque precise, não porque aquilo naquele momento gera uma quantidade grande de adrenalina que vai mexer com todo o seu sistema neurológico e vai te dar uma sensação boa naquele momento, assim como a compulsão alimentar, quando você come, naquele momento você tem uma sensação boa, porque gera assim uma produção de dopamina, porque aquilo é prazeroso para você, certo? Então não são todos os indivíduos, mas alguns sim se envolvem em rachas, né, em situações que geram essa grande quantidade de adrenalina, se envolve com a bebida, com o cigarro ou com as drogas. Por quê? Porque isso não foi tratado, porque isso não foi diagnosticado e ela não faz uma terapia para que ajude ela compreender quais os gatilhos, certo? E lidar com essas situações. Então veja que constantemente o indivíduo com TDAH, ele está lidando com conflitos. Basicamente a vida dele é lidar com conflitos. Conflitos com a justiça, conflitos com a vida amorosa, com a família, conflitos no trabalho. E quanto mais conflitos, menos autoestima ele tem. Quanto menos autoestima, mais a tendência a ter, sim, as crises recorrentes de depressão, certo? Então, por isso que quando eu faço esses vídeos, eu costumo dizer, eu não estou diagnosticando você. Eu estou te dando orientações de que se você tem 6 ou mais características ou sintomas, como você preferir, procure um especialista. Se você percebe que tem alguém do seu convívio com algumas dessas características, incentive essa pessoa a procurar ajuda, né? Você tendo o diagnóstico é muito mais fácil, a vida fica muito mais leve. O meu diagnóstico veio para me trazer leveza à vida. Sim, eu fiquei muito mais, a minha vida se tornou muito mais leve depois do meu diagnóstico, porque eu consigo entender o que se passa dentro de mim. Eu consigo colocar para fora e explicar para o meu marido, explicar para minha família, que muitas vezes não é porque eu sou preguiçosa ou porque eu não quero fazer. É porque realmente, em alguns momentos, eu me sinto limitada. E por isso eu faço tratamento, por isso eu faço terapia, para que eu consiga ter essa autorregulação, esse autocontrole que é necessário para as pessoas com TDAH. Agora, gente, é muito importante que vocês entendam que esses sintomas ou características, eles precisam estar presentes desde a sua infância, a sua adolescência até a sua vida adulta. Porque você não tem como o TDAH aparecer do nada na fase adulta. Então, para e fala, deixa eu pensar como foi a minha infância. Poxa, na minha infância eu tinha a dificuldade em concentração, em foco, eu tinha dificuldade nas matérias, eu não entendia muito bem o que a professora falava, eu brigava muito na escola, eu era muito impulsiva, né?
Eu apanhava dos meus pais porque eu entrava no meio da conversa dos adultos, ou porque eu era impulsivo demais, eu empurrava meu irmão, meu primo, meu colega, então eu arrumava muita briga. Numa discussão eu empurrava, eu era impulsivo. Então isso tem que começar lá na infância. Essas características, ou pelo menos algumas delas, na sua adolescência, e persistirem para a fase adulta, certo? Porque existe sim os lapsos de memória, os brancos, né, durante as conversas, e aí a pessoa fala, eu tenho TDAH, eu tenho isso porque eu não tenho memória, porque eu tenho os lapsos. Não, gente, isso pode ser outros problemas, um outro transtorno, ou simplesmente porque você tá nervosa, ansiosa por alguma situação que está acontecendo na família, né? Você está sobrecarregada no trabalho. Então, isso pode levar ao esquecimento, né? Esses brancos. Então, precisa entender que esses sintomas ou alguns desses sintomas, eles devem te acompanhar da infância, da adolescência até a fase adulta, para que realmente seja caracterizado o TDAH. Então, só para recapitular, né? O que o adulto com TDAH ele tem de diferente? Então, ele é impulsivo, ele é muitas vezes imaturo, ele adora desenhos infantis, presente, maratonar uma série infantil, adora bichinho de pelúcia, adora às vezes falar com o bebê, aquela vozinha infantilizada, presente, adoro fazer isso. Então, geralmente, o TDAH, ele é mais imaturo, ele é mais inseguro, aquela pessoa que está sempre necessitando de alguém falar, olha que legal que você fez isso, parabéns, ele às vezes ele sente a necessidade disso. Ele tem a dificuldade em parar no emprego, ele tem a dificuldade com os relacionamentos, tanto na família, quanto na vida amorosa, quanto no trabalho. Ele se esquece de compromissos, ele começa várias coisas e não termina. Ele, durante uma conversa, ele tem lapsos e aí ele não se lembra, aqueles brancos, e ele não se lembra do que ele estava falando. Ele tem dificuldade em se organizar, em organizar o seu espaço, em se lembrar de onde guardou documentos, coisas importantes, chaves, coisas importantes do dia a dia mesmo, ele se esquece com facilidade. Ele tem muita dificuldade em enxergar o todo. Então, muitas vezes ele olha para alguma coisa, tem um detalhezinho ali que ele não percebe. Esses tempos atrás poxa amor, olha a florzinha ali, né? Tem uma plantinha na minha cozinha e ela tinha morrido. Meu marido foi lá, podou, agou, e aí ela brotou. Eu falei, nossa, que legal, tá brotando. Nossa, mas já tem mais de 20 dias que ela tá assim. Eu não tinha percebido. Ela fica num cantinho em cima do armário e eu não percebi. Então, esse tipo de coisa passa desapercebido pro TDAH. O TDAH, ele escreve errado muitas vezes, mas na hora de ler, ele lê certo. Ele lê a palavra correta porque ele sabe a palavra que ele escreveu. Mas na escrita, ele escreveu errado e ele não percebeu. Então, muitas vezes, eu escrevo errado, uma legenda, às vezes, no próprio canal, e depois tem que ter alguém para ir lá e falar, Simone, vai lá e corrige porque tá escrito errado. Uma troca de uma letra, uma omissão de uma letra ou de uma sílaba. Mas na hora de ler, eu leio corretamente. Por quê? Porque eu sei a palavra que eu queria escrever, então eu leio a palavra correta, eu não observei aquele erro. Então isso é muito, muito constante. A dificuldade muitas vezes com o sono, gente. Então você tem esse problema com o sono. O sono nunca vem. Por quê? Porque quando você deita, o seu pensamento tá tão acelerado que você fala, por que eu não falei isso? Eu devia ter falado isso pra pessoa, eu devia ter respondido isso, amanhã eu tenho que fazer isso. E seu pensamento está a 300 por hora o tempo todo, mesmo quando você deita. Então é sempre importante que você faça uma atividade física para que você fique cansada. É importante, essa atividade física, ela te libera dopamina, que vai te dar a sensação de prazer,
tá? E ela vai te deixar cansada para quando você chegar à noite, você conseguir dormir. Manter a higiene a gente fala higiene do sono, manter o seu quarto com uma luz mais baixa, colocar uma música de fundo, um reiki, um mantra, alguma coisa antes de você dormir, para já ir acostumando o seu cérebro a descansar, a relaxar, a desacelerar, porque você tem esse aceleramento dos pensamentos. Então, eu poderia ficar aqui enumerando N características ou sintomas, mas se você se identificou com 6 ou mais desses que eu já citei para você, procure um especialista. Ou se você sabe de alguém próximo que você já está desconfiado que tenha, peça para essa pessoa procurar o especialista, porque só ele vai poder te dar o diagnóstico, te medicar se for necessário. Alguns adultos não precisam do diagnóstico, da medicação. Por quê? Porque já aprendeu a lidar com isso. Então ele já sabe que... ele já desenvolveu, na verdade, estratégias para lidar com essas dificuldades, né? Com esses sintomas do TDAH. Então é muito mais leve e não afeta muito a questão do trabalho, do relacionamento. Então ele convive bem ali com o TDAH. Muitas vezes só fazer mesmo uma terapia já resolve, tá? Então o intuito desse vídeo é realmente instruir você, né? O que você precisa fazer, né? Quando você percebe que você tem TDAH e ainda não tem o diagnóstico, o que você precisa fazer primeiro? Identificar em você algumas dessas características, né, que já vem te acompanhando em infância e adolescência, e procurar um especialista para te dar o diagnóstico e te medicar se for o caso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se identificado, e se você gostou, deixa um like para o YouTube entender que esse vídeo foi importante para você, tá joia? E não se esqueça, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a ter mais qualidade de vida, assim como eu consegui conquistar a minha.